Adventos Crísticos, Adolfo Marques dos Santos, capítulo 6, Eternização sem secularização. Nos milênios mais recuados, devido à infantilidade espiritual do homem terreno, era tolerável cultuar-se o Deus do temor, do horror, punitivo, etc. Mas, a partir da mensagem ensinada e vivida por Jesus, o cristão deveria cultuar o Deus de bondade e de justiça. Entretanto, isso não aconteceu. Durante séculos de cristianismo, imperou a secularização, em que amar a Deus significava temê-lo e a seus avassaladores emissários. Escreveu Silvestre, em nome das Sagradas Fileiras. A chamada ação eclesiástica, fundamentada e sustentada pela eclesiologia cristã, promoveu na incipiente humanidade dos primeiros tempos doutrinário a sedimentação de conceitos errôneos, transformados em dogmas com força de lei, cujos princípios jamais deveriam ser discutidos, quiçá questionados, posto que ditados por Deus ao seu Filho unigênito, que se fez carne por intercessão do Espírito Santo, em transcendente concepção, e à terra desceu para retirar os pecados do mundo em divino holocausto, dogma da concepção virginal e salvação da humanidade através do Cordeiro de Deus. Após que se alterar esse curso milenarmente consagrado, aproximando-se mais e mais o Nazareno Mestre de sua humanidade, na condição inexorável de humano que foi e é, embora ascensionado em espírito ou luminiscência crística como Filho amado, porém não único do Cristo Deus, inviolável e incorruptível, posto que imaterial. Impossível será daqui por diante conviver com a hipocrisia que transforma e macula a Mater Seculorum Romani, Igreja. As fileiras engrossam na espiritualidade saudável, buscando sanear a célula máter da cristandade. Busquemos juntos a eternização sem secularização, porque esse último foi um estágio turbulento da Igreja cristã. Eternizar não significa dogmatizar, mas fazer conhecer àqueles que anseiam por esse evento. Muitas sabedorias e muitos informes continuam ocultos e ofuscados ou acanhados pelos que resistem, em proveito próprio, em levar a luz da palavra verídica aos igualmente verdades do Cristo nosso Senhor. As Sagradas Fileiras confiam na pessoa de boa vontade, mas em especial esperam que os seres humanos mais conscientes desmistifiquem e desdogmatizem o cristianismo. Tais espíritos, por méritos próprios e sublime inserção no sagrado planejamento, militam com a mensagem do Cristo, mesmo antes de ele, o Nazareno Mestre, ter encarnado há 2000 anos na Terra. Vale ressaltar que o psiquismo dos detentores, daqueles que foram preparados através dos milênios para tal mistério, que armazenou o conhecimento para tornar-se perfeitamente ajustado à sintonia adventista, detona por simples apreensão do conteúdo milenar, armazenado em seu receptáculo transcendente, as verdades eternas, outrora cristalinas, quando proferidas, mas deturpadas através dos tempos, seja pela secularização da Igreja, crença pelo temor, ou pela ação dos poderosos a mercê de suas conveniências políticas, sociais, econômicas e, quiçá, religiosas da época, Sagradas Fileiras. A fim de não ficarmos retidos no passado, sem força para corrigi-lo no presente e projetarmos um futuro mais promissor, reflitamos sobre a luminosa proposta do Cristo. Ela é tão avassaladora, renovadora, que o homem sente-se impulsionado a desatar suas milenares amarras, distanciando-se paulatinamente de sua condição aguerrida aos valores do mundo transitório e vinculando-se espontaneamente pela sua espiritualização aos planos habitados pelos grandes seres, os prepostos de Deus. Nesse estágio de ações crísticas, sem a racionalidade estressante para atender a normas externas, o homem sente que a sua vida passa a ser um eterno crescimento evolutivo ascensional transcendente. Para o homem atingir a eternização espontânea de suas ações crísticas,
necessário se torna desvincular-se de todo e qualquer conceito que for considerado verdade eterna e absoluta. Isso porque tudo criado por Deus é um eterno vir a ser, é um eterno evoluir, ascensionar, transcender, pois, para a nossa consciência, só Ele é a perfeição absoluta. O homem, ao se encaracolar em suas verdades, todas relativas, não consegue desarmar-se para receber o novo até diluir-se todo no todo, sentindo a grandeza do Criador. Enquanto tal estado de alma não lhe é peculiar, as suas ações não são divinizadas, considerando que ele está na fase do entendimento intelectivo. Consequentemente, preso aos conceitos da dimensão tangível, o que lhe faculta a lei, por atração gravitacional, reencarnar nos diversos educandários do universo de Deus até adquirir a polaridade que atenda à força do impulso divino espontaneamente para o alto, para Deus, sentido figurado, uma vez que Deus é onipresente. Antílos, em nome das Sagradas Fileiras, escreveu: por ser força dos opostos que mantém e intensifica a vida enquanto existência, portanto de absoluta importância em todos os ciclos vitais, o karma negativo que nos conduz ao resgate individual e coletivo de nossas falhas pretéritas, adquirida através de sucessivos encarnes, nada mais é que uma consequência ou derivada da atração dos opostos. Para que melhor entendamos a fé cósmica emanada das mentes superiores, é preciso que aceitemos como essencial e também essência a interação que fundamenta a vida, numa dinâmica do concreto sediada no agir infinito e absoluto. Será inviável à humanidade atual a projeção de um futuro mentalmente sadio se persistir em ignorar, na prática, esse fenômeno natural. Não obstante as dificuldades, necessário é que o cristão de todas as épocas compreenda que o desabrochar da consciência, ou seja, o romper da obscuridade das zonas limitativas em que o espírito permanece simples e ignorante, exige perseverança, pois é trabalho de despertamento do eu, da essência crística, do Deus imanente em que, pela vontade, o homem desenvolve de dentro para fora, como meta essencial da vida, a plenitude, a onipotência de Deus em si, em seus infinitos níveis de consciência. Sem o despertar da consciência como ser eterno, o homem não consegue potencializar a totalidade de seus recursos em cada nível evolutivo e reconhecer que a lei da evolução exige experimentação. Sem experimentar, não há como assimilar, interiorizar, ensinar a esperança vivida, refletindo para o mundo a luz do conhecimento libertador, da pureza iniciática em todo o seu esplendor. Com a secularização que foi introduzida no cristianismo, o homem, em sua maioria, permanece mergulhado nas sombras da ignorância de si mesmo, sem identidade que lhe motive a aquisição por esforço próprio de novos ensinamentos transcendentes, os quais permitem contatar com planos mais rarefeitos, nos quais as aspirações éticas e estéticas são mais crísticas e as emoções mais nobres. Sem imposição nem subterfúgios, mas com lógica embasada na lei de Deus, no crístico convite adventista consta o chamamento à razão, em que todos nós sabemos que somos artífices de nosso destino. Assim, através do esforço individual e intransferível, em que o espírito desperta em si a vontade para adquirir a perfeição relativa aos infinitos níveis evolutivos, que sejam vencidos os conflitos responsáveis pelos distúrbios psicológicos. O cristianismo renovado não combate as dores, os sofrimentos, as doenças, a falta de paz interior, nem as mazelas humanas. Mostra, assim, que os efeitos tiveram suas causas. Portanto, não é demérito colher tempestade quem semear vento, nem queimar as mãos quem atirar brasas em seus semelhantes, segundo Ramatiz. É lei universal a chamar o homem à razão, disciplinando a sua trajetória evolutiva ascensional. Nesse caso,
É papel do adventista confortar, amparar, ser solidário à dor alheia, mas sempre esclarecendo que existe uma lei reguladora das ações e reações. Os que, por razões quaisquer, ainda permanecem negativamente estigmatizados devido ao culto aos deuses do temor, do ódio, da vingança, etc., devem reconhecer que o propósito da vida, enquanto existência, é buscar a perfeição e que o amor é o antídoto mais eficaz para romper os elos de qualquer anomalia da alma ou do corpo. O cristianismo renovado, buscando despertar no ser humano a emoção superior, induz a que cada indivíduo seja instrumento do próprio amor, com atitudes físicas e mentais de afabilidade, solidariedade, fraternidade e, sobretudo, de compreensão, as quais, pela lei de ação e reação, revitalizam o conjunto alma-corpo e diluem os nós responsáveis pelos distúrbios da consciência de culpa. Deve o homem, quando conhecedor da inconteste reciprocidade da lei de ação e reação, estando em resgate doloroso, com altivez emocional, encontrar forças advindas de seu próprio eu para substituir a resignação estática pela compreensão, que é dinâmica, e corrigir com galhardia os seus equívocos. Dessa forma, quem busca com perseverança entrar em ressonância com a consciência cósmica, com a unidade síntese ou Deus absoluto, enfraquece as linhas de forças responsáveis pelos fatores perturbadores do karma negativo. A lei da evolução exige autossuperação. Uma vez que o espírito, a partir de certo grau evolutivo, é responsável pela modelagem de seu organismo quando reencarnar, que sejam as suas experiências as mais salutares em cada existência, pois dessa forma estará adquirindo mérito para transitar no mundo da forma em um próximo encarne, portanto, veículo carnal em melhores condições. Mais consciente, estará exercitando mais e mais sublimar os sentimentos, conduzir as emoções aos planos superiores, elevando moralmente os pensamentos, até fundir-se por evolução na harmonia universal em que as ações estarão em consonância com a ética que não gera reações aflitivas. Despertemos em nós os atributos divinos e, na mesma proporção, estaremos desfazendo os registros desse passado, quando adorar a Deus era temê-lo.